Bom dia a todos. Eu vou procurar apresentar durante esse mês, talvez avançando o próximo, 4 vídeos no YouTube para tratar da construção do homem brasileiro, por meio da música e do samba em particular. Em linhas gerais, esses vídeos vão ter o seguinte roteiro. O primeiro são as origens do samba e seus antecedentes, que é o tema de hoje. O segundo vai ser sobre o samba machichado da pequena África. O terceiro, o samba batucado do Estácio e também da Vila Isabel, e depois considerações finais. Bom, os 50 anos que foram de 1880 a 1930 foram muito importantes porque eles mudaram os rumos do Brasil nos planos econômico e cultural. Tinham-se passado cerca de 400 anos de exploração agrícola escravocrata, que dominou a exploração da cana, teve os ciclos da cana, do ouro e do café fluminense, e nesse período houve uma transição para o café paulista, que assumiu a forma de um regime capitalista de produção. Quer dizer, uma transição de uma economia agrária escravocrata para uma economia liberal violenta, extremamente violenta. Então, o liberalismo econômico estava em busca do poder e o conservadorismo pretendia manter intocadas as estruturas políticas da sociedade, da velha sociedade. Então, essa época foi muito marcada por agitação política, tendências autoritárias, um nacionalismo forte versus um secessionismo também forte, mais para o sul do país, e fortes movimentos culturais na literatura que tinha ido fundo no estudo das mazelas do povo brasileiro. Foi por meio deles, e também da literatura, da música e da arte. E foi por meio deles, mediados pela política, que se formou o brasileiro, o povo brasileiro. Tem alguma coisa parecida hoje? Eu estou muito incomodado. Eu não vejo um horizonte muito claro à minha frente. A pergunta é: existe algo que una a sociedade brasileira, ou ela vai continuar a se fragmentar e se mostrar incapaz de lutar por um futuro mais acolhedor e saudável? Essa é a questão. Cerca de 100 e poucos anos atrás, o Brasil se organizou de tal maneira, seja na questão econômica, seja nas questões culturais, que foi possível que no período seguinte, depois de 30, você se desenvolvesse mais rapidamente. Então, essa transição é importante por isso. Mas vamos então ao primeiro assunto de hoje, que é o tema do assunto de hoje, que são as origens do samba e os seus antecedentes. A origem do samba está na África, é óbvio. Um povo banto, há uma forte tendência de achar que isso começou com um povo banto, um povo originário do centro-sul do continente africano e que se espalhou por várias regiões, como Angola, Congo, e que ele
quando escravizado, trouxe para o Brasil essa forma dele cantar as suas mágoas, seu prazer também. Então, está na origem, vem desse povo o samba de roda. O samba de roda está na origem do samba baiano, que por sua vez está na origem do samba carioca. Uma das características do samba de roda era ser dançada ao ar livre, onde um participante, um dançante, se apresentava, se requebrava, se saracoteava, ele fazia isso no meio da roda de samba, onde você contava com, às vezes, vozes de solo e vozes de coro, ou seja, havia um coro, havia um solista e uma pessoa que se apresentava e dançava sozinha no meio da roda. Esse tipo de samba veio do Recôncavo Baiano, uma região de forte conteúdo cultural africano. Seus primeiros registros desse samba de roda vêm da década de 1860. Para além do Recôncavo, o samba baiano se espalhou pelo meio rural, e lá ele era conhecido como samba raiado, um samba de roda com sotaque sertanejo, em que o povo acompanhava o samba com palmas e fala-se que com pratos e facas, ou seja, um prato e uma faca que se transformam em instrumento musical. Você risca um prato de vidro com uma faca, com metal, e com isso você consegue um som que ajuda a marcação do samba raiado. Esse samba foi aos poucos sendo substituído pelo samba corrido, ou samba de primeira, que era um samba mais próximo da gente da capital. E daí você passa para o samba chulado, que era uma variante mais complexa do samba de roda, que se desenvolveu mesmo no Rio de Janeiro. Então você tem o samba raiado rural, o samba corrido se torna um samba urbano e traz com ele a possibilidade do samba chulado, que é mais complexo, letras mais avançadas, mais harmonioso, e é esse tipo de samba que vai se desenvolver no Rio de Janeiro. Nesse caso último, no samba chulado, a dança só se inicia após uma declamação, em que uma pessoa de cada vez canta sua chula, que é a sua forma de poesia. Luiz Felipe de Lima escreveu um livro muito bom recentemente, foi publicado em 2022, Para Ouvir o Samba. E ele faz ali uma definição importante. A música deve ser dividida em três tipos. A música erudita, a música tradicional ou folclórica e a música popular. A dança de roda baiana, em todas as suas manifestações, seja no recôncavo, seja no interior, é música tradicional, folclórica. Não há nela nada, nenhuma manifestação econômica de propriedade. Ela é música de domínio público, que é repetida geração após geração e cuja autoria se perde no tempo. Dá para entender isso. Veio da África, se desenvolveu num ambiente rural, escravocrata. É um tipo de música sem autoria definida, sem
qualquer tipo de manifestação econômica de propriedade. É nisso que ela vai se diferenciar do samba carioca, que é música popular, que já quando entra no Rio de Janeiro já está mais desenvolvida e ela já nasce voltada para interesses comerciais e, logicamente, para autores identificados. Qual foi, então, a trajetória do samba carioca? Recapitulando, tudo começou na África com o povo banto. Com a escravização, sua porta principal de entrada do escravo foi Salvador. E daí vieram os sambas tradicionais baianos que chegaram ao Rio de Janeiro em fins do século XIX, em decorrência da abolição da escravatura em 1888 e da proclamação da República em 1899. É a tal história. Você tem a mudança da capital. Quando acaba o ciclo do açúcar, você entra em decadência. 100 anos depois, você começa o ciclo da mineração. Então, é melhor você chegar pelo Rio de Janeiro, que é mais próximo, tem um caminho mais próximo para o escravo subir a pé para as Minas Gerais. É mais próximo do Rio de Janeiro, então o porto se torna o mais importante, e com isso boa parte dos baianos que eram perseguidos pela polícia por conta de suas músicas, seu candomblé popular, eram perseguidos pela polícia e ao mesmo tempo estavam perdendo os seus empregos no porto de Salvador. Então eles migram para o Rio de Janeiro, em que a capital está crescendo muito por conta da abolição da escravidão e da proclamação da República. Então eles vão para onde? Eles vão ali para um local que ficou conhecido como Pequena África. E ali eles se somaram a outros gêneros musicais, o lundu, o batuque, o choro e o machixe. E aí começaram a desenvolver um samba machichado, né, que dominou essa parte central da cidade, perto do porto, que ficou conhecida como Pequena África, que pegava os bairros de Saúde, Gamboa, Santo Cristo, Cidade Nova, Morro da Conceição, Morro da Pedra do Sal. Essa região, isso que vai ser assunto do nosso próximo vídeo, eles fazem um samba meio machichado na zona norte do Rio de Janeiro. Bom, isso então é para falar da origem do samba carioca. E, como eu disse no início, você está numa transição muito grande entre 1880 e 1930 e, consequentemente, não há uma música dominante ainda nesse período. Você tem, de um lado, uma música erudita, e aqui eu cito dois grandes autores, Ernesto Nazaré, que era um carioca, que nasceu em 1863 e morreu em 1934, que fez o choro Apanhei-te Cavaquinho em 1914. Escutem esse choro.
também dentro desses autores eruditos que estavam buscando um som brasileiro, especificamente brasileiro, você tem Heitor Villa-Lobos, carioca, nascido em 1887 e que morreu em 1959. Aqui ele apresenta o choro número 1, que é de 1920, e que tem influências da polca e da chula. E ele é executado no violão de Fábio Zanon. Bom, essas são as influências, digamos, eruditas que eu recolhi nesse período inicial. Simultaneamente, no entanto, já se ouviam os primeiros chamados do que viria a ser a música popular brasileira. Então você, com música de Joaquim Calado, nascido no Rio em 1848 e morto em 1880, e letra de Catulo da Paixão cearense, que nasceu no Maranhão em 1863 e morreu em 1946, você escuta Flor Amorosa, que é de 1880, não é? Com uma cantora muito graciosa, Lísia Condé, que vocês vão ouvir também logo a seguir. Mas escutem Flor Amorosa, que era uma polca, digamos assim, e dessa época.
furtiva vem, porque é uma rosa orgulhosa, presunçosa, tão vaidosa, pois olha, a rosa tem prazer em ser beijada. É flor, é flor. Oh, deite um beijo, mas perdoa, foi à toa, meu amor. Em uma taça perfumada de coral, um beijo dá, não vejo mal. É um sinal de que por ti me apaixonei. Talvez em sonhos foi que te beijei. Se tu pudesses extirpar dos lábios meus um beijo teu, tira-o por Deus. Vê se me arrancas esse odor de resedar. Sangrar minha boca é um favor, vem cá. Fazer questão, já perdi, queres mais, toma o coração. Ah, tem dó dos meus ais, perdão, sim ou não, sim ou não. Olha que eu estou ajoelhado a te beijar e a te oscular os pés, sob os teus olhos tão cruéis. Se tu não me quiseres perdoar, beijo algum em mais ninguém eu hei de dar. Bom, logo a seguir, nós vamos apelar para Chiquinha Gonzaga, que nasceu também no Rio em 1847 e morreu em 1935, e Machado Careca, que compuseram o machixe Corta-Jaca, que é de 1895 e que provocou escândalo nas elites cariocas. Escutem a introdução da música pela própria Lísia Condé, que fala a origem e a razão de ser desse escândalo do Corta-Jaca de 1895. Essa música que a gente vai fazer agora é um machixe de Chiquinha Gonzaga e Machado Careca de 1895. E ela esteve envolvida num escândalo lá no início da República e ficou conhecido como a Noite do Corta-Jaca. Em 1914, a então primeira-dama da República, senhora Nair de Tefé, ela organizou um jantar de despedida do presidente Hermes da Fonseca e convidou para esse jantar o seu amigo Catulo da Paixão Cearense para executar ao lado dela e ao violão o machixe Corta-Jaca. Foi um escândalo. A Sociedade Conservadora do Rio de Janeiro ficou indignada e no dia seguinte saiu essa matéria em todos os jornais. Rui Barbosa, que era senador da República e adversário político de Hermes da Fonseca, fez um discurso inflamado no Senado, dizendo que o machixe era a dança mais baixa, mais chula, mais grosseira de todas as danças selvagens, irmã gêmea do cateretê, do batuque e do samba. E é por isso que nós vamos fazê-la.
mundo de misérias, quem impera é quem é mais folgazão. É quem sabe cortar jaca nos requebros de suprema perfeição, perfeição. É quem sabe cortar jaca nos requebros de suprema perfeição. Ai, ai, como é bom dançar. Ai, corta jaca assim, 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 mexe com o pé. Ai, ai, tem feitiço, tem. Ai, corta meu benzinho assim, assim. Esta dança é buliçosa, tão dengosa que todos querem dançar. Não há ricas baronesas nem marquesas que não saibam requebrar, requebrar. Não há ricas baronesas nem marquesas que não saibam requebrar. Ai, ai, como é bom dançar. Ai, corta jaca assim, 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 mexe com o pé. Ai, ai, tem feitiço, tem. Ai, corta meu benzinho assim, assim. E finalmente também de Chiquinha, que é para não entupir demais com música, de Chiquinha Gonzaga, você tem a marcha Rancho ou Abre Alas, que é de 1899 e é um ícone dos carnavais até hoje. O Abre Alas que eu quero passar. A jardineira abandonou meu jardim, porque a rosa resolveu passar de mim. A jardineira abandonou meu jardim, porque a rosa resolveu passar de mim. Vou abrir alas que eu quero passar, peço licença pra poder desabafar. A jardineira abandonou meu jardim, porque a rosa resolveu passar de mim. A jardineira abandonou meu jardim, porque a rosa resolveu passar de mim. Eu não quero a rosa, porque não a rosa que não tem espinhos. Prefiro a jardineira carinhosa, a flor cheirosa dos teus carinhos. Vou abrir alas que eu quero passar, peço licença pra poder desabafar. A jardineira abandonou meu jardim, porque a rosa resolveu passar de mim. A jardineira abandonou meu jardim, porque a rosa resolveu passar de mim. Eu quero passar, peço licença pra poder desabafar. A jardineira abandonou meu jardim, porque a rosa resolveu passar de mim. A jardineira abandonou meu jardim, porque a rosa resolveu passar de mim. Vou abrir alas que eu quero passar, peço licença pra poder desabafar. A jardineira abandonou meu jardim, porque a rosa resolveu passar de mim. A jardineira abandonou meu jardim, porque a rosa resolveu passar de mim.
E com isso, então, você tem duas músicas de origem, de autores originariamente eruditos, que estão transitando para o popular via choro, que é uma música instrumental de origem, começou no Rio de Janeiro em 1875. Então o choro, ele pegava as partituras europeias, etc., adaptava para os ritmos africanos brasileiros, que era o que dava gosto ao brasileiro. Então você faz o choro e transita para o choro, quer dizer, eles que vinham de valsas, coisas mais sofisticadas, e vem para o choro, e o choro vai ser uma ponte muito clara para o samba. E você já tinha as manifestações, machiches, polcas, lundus, o que seja, sendo tocados pelo povo brasileiro. Boa tarde para vocês, um bom dia, até a próxima.